construindo hábitos saudáveis, né, dentro desse tema da carta de Tiago, do capítulo 5. Mas antes da gente começar a falar sobre esse tema, essa construção de hábitos saudáveis, ela pode refletir algo assim: já sei o que vai falar, né? A gente tem que ser bonzinho, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, eu quero dividir com você o pensamento de que são verdades aplicadas à sua vida para refletir Jesus para outra vida, para outra pessoa. Não é só você. A palavra de Deus não se resume só na sua vida, se resume em Deus falando para a sua vida e a sua vida refletindo a verdade do reino para outra vida. Então, tudo que a gente vai falar hoje não só tem aplicação na sua vida, mas também pode ser refletido na vida de um parente, na vida de um próximo, na vida de um amigo. Então, eu quero te convidar a fazer essa leitura de Tiago, capítulo 5. A minha versão aqui que eu estou é a NVI, tá? Então pode ser que alguém tenha uma versão diferente. E eu queria ler com vocês. Diz assim, Tiago 5, versículo 1. Ouçam agora, vocês ricos, chorem e lamente-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente nessa terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Sejam o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra, obrigado porque o teu Espírito flui através dessas letras, dessa mensagem que está diante de nós. Seja sobre nós a tua direção, nós oramos confiados em nome de Jesus.
Amém, amém. Gente, esse tema, construindo hábitos saudáveis, ele traz para nós esse apontamento de que existem coisas nas nossas vidas que a gente precisa olhar com mais cuidado. Por quê? Porque existem momentos que a gente desenvolve hábitos não tão saudáveis assim. Às vezes os hábitos não prevalecem a nosso respeito. Muito pelo contrário, são hábitos que em algum nível podem nos fazer mal. Eu não sei você, mas eu às vezes tenho o hábito de não comer tão bem assim, né? Agora uma bobagem, uma pizza gigante. Quem está comigo nessa aí? Sou só eu. Olha lá, graças a Deus. Bom, não sou só eu, mas eu gosto de comer coisas, né? Um salgado. Não é um hábito tão saudável assim. Eventualmente, você comer numa festa, num encontro de amigos, ok. Agora, imagina comer isso todo dia. Pois é, teve uma época da minha vida que eu aprendi a fazer pizza. E comecei a comer pizza todos os dias da minha vida. Todos os dias da semana. Eu chegava do trabalho, uma pizza no forno. E uma pizza no dia seguinte. Conclusão, cheguei nesse corpinho de 114 quilos, né? Eu que tinha lá meus 90, cheguei a 114 rápido. Então, são hábitos que nem sempre são tão saudáveis se praticados constantemente. Mas na via de mão contrária, hábitos que a gente desenvolve espiritualmente, que trazem crescimento para você, também impactam a sua saúde física. Também traz resultado para a sua vida física, porque você começa a perceber o limite desses hábitos. E Tiago, ele vai construindo essa ideia de trazer alguns pontos e repetir no capítulo seguinte e repete no outro. Por exemplo, quando ele fala da língua, né, de como falar, Tiago vai dizer, olha, gente, cuidado com o que vocês falam. Cuidado da forma com que vocês falam. E aí ele repete de novo em outro capítulo, olha, cuidado da forma com que vocês estão falando do irmão. Não entrem em fofoca, não deem oportunidade para a língua de vocês produzirem maldição. Produzam bênção, hábitos saudáveis. Assim também como o Tiago traz esse apontamento para nós, dessa questão do versículo 1 ao 6, que trata sobre o rico. E durante algum período da minha vida, eu ouvi algumas pessoas, né, aprendi também, que ser rico era algo ruim, era algo que não agradava a Deus. E eu, durante alguns anos, lá no início da minha caminhada, eu comecei a falar assim, então não vou estudar. Para que eu vou estudar? Às vezes eu não posso ser rico. A gente pensava, né, em estudar para adquirir riqueza. Mas se eu não posso ser rico, eu não quero estudar mais. Então, eu fui sendo conduzido por pessoas que conheciam mais do que eu a palavra, e o Espírito me mostrando qual era o caminho. E Tiago aqui não faz diferente. Em todos os capítulos, do 1 ao 5, ele fala sobre a questão do rico. E aí eu já faço um parêntese aqui. Ele não fala da riqueza, ele fala do rico, do homem, do hábito que o rico adquire quando se apossa dessas riquezas. Ele fala no capítulo 1, por exemplo, ele diz o seguinte, que o rico não deve se ensoberbecer por causa da sua riqueza, porque ele pode primeiro ficar pobre e depois o rico seca como as plantas também secam. Tiago vai falar isso no capítulo 1. No capítulo 2, ele já diz o seguinte, tratar todas as pessoas de forma igualitária, rico e pobre. O rico deve ser tratado da mesma forma. Nas reuniões, a gente não deve, ele estava falando para um grupo de cristãos judeus, ele estava falando o seguinte, olha, muito embora haja um desnível social aqui tremendo, não fique tratando o rico, quando entrar nas nossas reuniões, como alguém que mereça destaque, que sente nos melhores lugares. Sabe por quê? Você, meu irmão, minha irmã, Tiago falando para aqueles judeus, cristãos, ele dizia o seguinte, você não sabe como ele enriqueceu. Você não sabe a custa
da pobreza ou do sufoco de uma pessoa pobre, aquele homem cresceu, você não sabe. Então você está olhando a aparência do rico, você está olhando o que ele tem, mas não está olhando o que o Senhor vê, o coração daquele homem. Então Tiago vai fazer esses apontamentos. Ele vai dizer que os ricos oprimem os pobres, que os arrastam aos tribunais e difamam o nome de Jesus. Ele fala isso, ele fala do rico no capítulo 2. No capítulo 3, ele fala da ambição egoísta, está lá nos versículos 14 e 16. Ambição egoísta, por seu conceito, é um forte desejo de poder ou de riquezas. Está Tiago novamente tratando, no capítulo 3, da questão da riqueza. No capítulo 4, versículos 2 e 3, Tiago diz: os homens cobiçam coisas para gastar em seus prazeres. Novamente, Tiago faz uma abordagem apontando para nós que o rico tem hábitos que fogem ao razoável. Ele não está pregando contra a riqueza, contra o ouro ou contra a prata. Ele está pregando contra hábitos. Hábitos que a gente adquire quando é influenciado por coisas externas, seja por amizades, né? Quem tem um amigo rico sabe disso, né? Ele fala assim: vamos almoçar, a gente gela, né? Fala, peraí, vamos almoçar onde? Né? Vamos almoçar onde? Porque o seu almoço custa X, o meu é X dividido por 2. Né? Então, segura aí, amigo. Né? Mas não é bom ter um amigo rico, gente? Fala a verdade. Não é bom ter um amigo rico? Você fala assim: rapaz, vou ficar na aba. Né? Vou ficar na aba. O cara, não, deixa comigo. Aí você fala: me dei bem. Agora, quando ele fala assim: vamos dividir, você fala: me dei mal. Porque normalmente a dívida do rico é diferente da dívida daquele que é mais simples, ou até do pobre. Então há essa diferença, e Tiago está tratando dessas diferenças, da questão da riqueza da sociedade. Então, no capítulo 5, a gente chega a essa ideia, construindo hábitos saudáveis. E eu dividi o capítulo 5 em 3 partes, do 1 ao 6, que vai tratar dessa questão da riqueza, do 7 ao 12, que vai tratar de outro assunto, mas eu vou deixar para daqui a pouco para a gente falar. E o terceiro também, que vai falar da oração. Mas eu quero fazer esse apontamento desse hábito saudável. Você tem a prática de desenvolver bons hábitos? Ou te dá preguiça? Ou você tem sempre alguma coisa para fazer, está sempre ocupado, não tem tempo? Eu estou falando de mim, tá? Eu sou um desses. Eu preciso caminhar. Pô, mas hoje eu não tenho tempo. Hoje está chovendo, amanhã está frio, hoje está muito sol. Ou seja, eu tenho motivo e resposta para tudo, para não praticar os bons hábitos. E isso me gera consequência. Me gera consequência. Então, o primeiro ponto que eu queria dividir com você é: fuja da injustiça. E por que eu estou falando fuja da injustiça? Olha o que Tiago diz no versículo 3 do capítulo 5. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, a ferrugem deles testemunhará contra vocês. O que Tiago está trazendo de apontamento aqui é que a riqueza daqueles homens era ato de injustiça, de fraude. Eles estavam fraudando os pobres e enriquecendo às custas dessas pessoas. Então Tiago faz esse apontamento aqui no capítulo 5, dizendo o seguinte: o ouro e a prata que vocês ricos estão retendo dos pobres, começaram a clamar contra vocês. E vão enferrujar. Porque não é um ato de bondade, não é um bom hábito aquilo que vocês estão fazendo. E no versículo 4, ele diz assim: veja o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O mau hábito, quando praticado intencionalmente, ele clama. Porque provavelmente o mau hábito está afetando não só você, mas, como eu falei, pessoas ao seu redor. Pessoas ao seu redor amargam o seu mau hábito, o meu mau hábito.
Então, isso precisa, primeiro ponto, precisa ficar muito claro para que a gente atente para isso. Os maus hábitos, eles vão clamar em algum momento, eles vão cobrar o seu preço. Saúde, por exemplo, a má alimentação, o mau hábito de se alimentar de forma errada, uma hora vai cobrar o seu preço. Pressão alta, doença, aí você tem que fazer aquele sufoco que é emagrecer. Vou fazer uma dieta, aí corta tudo. Eu entrei numa dessa, fui fazer uma tal de dieta da sopa do coração. Ah, Jesus. Primeiro dia, só sopa. Não podia dar feijoada lá do meu amigo do Dudu e da Clarinha. Não podia. Segundo dia, sopa. O tempo todo sopa. Chegou no terceiro dia, gente, eu tive uma crise de tremedeira, que a minha esposa quase teve que me arrastar pelo pé e me botar na cama. Eu comecei a andar, comecei a tremer. Abstinência de feijão, de arroz, de carne, de batata frita. De pizza, então, eu sonhava com uma pizza voando ao meu encontro, assim. Comecei a tremer, eu falei, me dá um prato de feijão com arroz, pelo amor de Deus. Estava pálido. Aí eu falei, não consigo na marra assim, né? Mas vou caminhar. Aí comecei a caminhar e veio frio. Falei, parei, frio não dá, né? Aí, hoje comecei a caminhar. Ontem, aliás, voltei. Eu falei, bom, eu vou pregar lá, eu tenho que dar um bom testemunho, né? Tem que falar que eu comecei alguma coisa. Não sei se amanhã continuo, mas ontem e hoje eu estava firme lá. Aí hoje começou a chover, eu falei, vou ter que parar. Já vou ter que parar. Eu falei, não, vou orar, vou fazer igual um homem de fé. Ó, segura aí, Senhor, essa chuva que eu vou terminar minha caminhada. Consegui terminar. Bons hábitos. Amanhã ou sexta-feira a gente cai na feijoada. Mas bons hábitos são construídos desta forma. E Tiago vai falar, gente, se apropriar de algo que não te pertence é crime, é apropriação indébita. Você está se apropriando de algo que não é seu. Então, Tiago está falando isso para os ricos. E repare, mais uma vez, eu não sei se você, assim como eu, teve essa estigma de não poder imaginar-se uma pessoa rica, porque isso era contra os ensinamentos da Bíblia. Não, Deus odeia a riqueza. Aonde está isso, né? Aí eu fiquei, caramba, se Deus odeia a riqueza, eu vou ser pobre o resto da minha vida. Não posso nem ter meu carrinho lá, não posso ter nada. Não é isso. Olha o que o texto de Ageu vai dizer, um profeta Ageu vai dizer para a gente. O Senhor dos Exércitos dizendo para Ageu, que era um profeta, e Ageu estava falando com Zorobabel e com Josué, que era o sacerdote, não era aquele Josué lá da dupla Josué e Calebe não, tá? Esse era outro Josué, que era um sacerdote. Então, lá no livro de Ageu, que é um profeta, fala para Zorobabel, tenha ânimo, porque eu escolhi vocês para reconstruir a minha casa. E não se importe, não se preocupe, porque minha é a prata e meu é o ouro. Eu farei com que as nações venham até vocês e entreguem o ouro e a prata, porque minha é a prata e meu é o ouro. O próprio Senhor dos Exércitos está falando isso. Se Deus é o dono da prata e do ouro, meu pai é rico. Eu tenho um pai dono do ouro e da prata. Portanto, eu não preciso ficar com essa mentalidade de que Deus abomina a riqueza, Deus abomina o mau hábito do rico. É diferente. É completamente outra via. Olha o que esse slide diz. Tudo vem de Deus. Se há algo condenável, é a atitude do homem que, ao se tornar rico, passa a confiar na sua própria riqueza e se esquece de onde ela vem. Da onde vem a riqueza, gente? Lembra que ele falou? Minha é a prata e meu é o ouro. Então ele dá a quem ele quer. É dele. Só que o homem se ensoberbece.
O homem acha o seguinte: eu agora sou rico, então eu vou me fundamentar, eu vou fundamentar toda a minha vida, toda a minha sabedoria e todo o meu poder na minha riqueza. Desviou o olhar. O olhar que antes estava em Deus, entendendo que Ele é o dono de tudo e tudo vem dele, agora está na riqueza. E é isso que Deus condena, é isso que Tiago está falando. Olha, essa fraude que vocês estão cometendo aí, vocês estão cometendo contra os pobres. Não pensem que a riqueza de vocês vai prevalecer, ela vai ser corroída, vocês vão perder, vocês vão murchar, vocês vão ser condenados. Então, o apontamento de Tiago está dizendo para nós que Deus, Ele não é contra a riqueza, Ele é contra o mau hábito do homem rico. Deu para entender essa diferença, gente? Amém? Glória a Deus. Porque esse estigma precisa cair, né? E às vezes pastores, nós aqui pregadores, tem medo às vezes até de falar isso, porque não sabe como as pessoas vão reagir, mas está escrito, está dito aqui. E para consolidar o que a gente está dizendo, olha o que diz o próprio Tiago no capítulo 1, no versículo 9. Numa versão linguagem de hoje, tá? O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que ele melhore de vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o apontamento que Tiago faz não é contra a riqueza, é contra o mau hábito. Então, se tem empresários, se tem pessoas que são ricas, amém, glória a Deus, Deus te abençoe cada vez mais. Mas não se esqueça que o ouro e a prata pertencem ao Senhor dos Exércitos. Nada vem de você, tudo vem dele. Você constrói, mas quem te dá o material, a obra-prima, é o Senhor, é o nosso Deus, o teu Pai que está nos céus. Aleluia. Glórias a Deus. Paulo escrevendo aos Colossenses, olha o que ele vai dizer: quem cometer injustiça receberá de volta o quê? Injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Olha o que Paulo está dizendo. A prática da injustiça é fraude, é crime, é erro, seja lá o que for. Então, não é contra a riqueza, é contra o mau hábito da injustiça, da fraude, do engano. Então, cuidado com as associações, cuidado com o desejo desenfreado que às vezes nós, seres humanos, temos de nos fazer rico, de enriquecer. Porque aí a gente começa bom, eu topo qualquer associação, eu topo qualquer coisa para ficar rico. Cuidado com isso. E é isso que eu coloco no próximo slide, ó. O cuidado é com o sentimento e a sensação que a riqueza dá ao homem. Isso é perigoso. Não é a riqueza em si, porque a riqueza vem do Pai, é dele, tudo vem dele. Segundo ponto, desenvolva a paciência e busque a fala equilibrada. Como é gostoso quando a gente aproveita a capacidade que alguém tem de verbalizar palavras com tranquilidade, né? Com aquele tom suave. Tem pessoas que têm essa habilidade, essa capacidade, esse dom. E isso é maravilhoso. Numa conversa, então, flui demais. Eu me esforço para alcançar, porque às vezes eu acho que eu falo um pouquinho alto, né? Às vezes eu estou lá no programa e está o pastor André lá assim, ó, fala baixo, fala baixo. Mas eu falo alto, e no estúdiozinho que a gente tem, aquilo ecoa, daqui a pouco eu falo, meu Deus, parece que estou gritando. Então, buscar o equilíbrio na fala é algo razoável para quê? Só para a sua vida? Não, para você se relacionar com o próximo. Para você se doar e entender que coisas boas, hábitos saudáveis, desenvolve não só a sua vida, mas desenvolve também relações saudáveis. Aleluias. Mas como é que se produz, vamos falar primeiro, como é que se produz aí a paciência? A paciência pode ser produzida por meio, primeiro, da tribulação. Olha o silêncio. Silêncio. A tribulação, ela traz a paciência. Olha o texto aí de Romanos 12, está dizendo para nós. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência.
Então, quando você estiver atribulado, estiver nervoso, comece a criar o bom hábito de entender que isso também te faz crescer. Que isso também, apesar da dor, apesar do incômodo que é a tribulação, ela te faz crescer e te leva a um lugar diferente, a um lugar melhor, onde Deus vai trabalhar cada vez mais na sua vida. Vocês estão entendendo isso? Amém? Glória a Deus. Olha o que diz lá em Tiago 1,3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Outra maneira de se ter paciência. Prova da fé, desafios. Lembra daquele desafio? Eu não sei se eu faço, eu não sei se eu não faço. Meu Deus, isso é grande demais para mim. É a prova da sua fé está sendo provada. Tem o cântico, né, o louvor, que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, quando a sua fé é provada, quando vem desafios gigantes, enormes, que você se confronta e fala: meu Deus, talvez eu não consiga, creia, é Deus movendo o céu para provar a sua fé e te dar paciência. Sabe por quê? Tem uma coisa interessante que a gente lê, passa batido e não se dá conta. A paciência é um dos elementos do fruto do Espírito de Gálatas 5. Está lá, amor, paciência, é fruto do Espírito. Se é fruto do Espírito, isso te faz crescer. Crescei, pois, na graça e do conhecimento de Jesus. Você quer crescer na graça, no conhecimento? É isso que a gente declara quando vem aqui. Então, quando você declara que quer crescer, que quer ter coisas, que quer ir mais longe, você tem que passar pelo processo. A questão é que quando a gente se depara com esses processos, a gente chia, a gente fica igual siri na lata, né? Você bota o siri lá na lata, você só escuta o barulhinho, tentando sair de lá, que ele fica irritado. Assim a gente fica. Quando, na verdade, deveríamos criar o bom hábito de entender que, nesses momentos, a oração, a leitura, a busca ao Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Pai, nos revelará o que devemos fazer. Simples assim, né? Mas qual foi a última vez que você teve que exercitar paciência? E não vale com marido, com filho, não vale, tá? Até porque nem sempre a gente tem. Né? Não vale isso. Mas qual foi a última vez que você foi conduzido a essa experiência de se confrontar com uma circunstância onde exigiu de você equilíbrio, paciência, moderação nas palavras? Quando foi? Pensa nisso aí. E por fim, a outra maneira de se adquirir paciência, amando. O amor é paciente. Então, tribulação, né? Eu falei da tribulação, da prova da fé e agora do amor. Certamente existem outras maneiras de se adquirir paciência. Eu trouxe essas 3 aqui para a gente lembrar delas. Porque desenvolver o hábito da paciência vai exigir de você lembrar do que Tiago está apontando para nós. E essa carta é uma carta viva, é uma carta que, muito embora tenha sido escrito para judeus cristãos séculos atrás, se aplica perfeitamente à igreja nos dias de hoje. Se aplica na sua vida, se aplica na minha vida. Aleluia, glória a Deus. E aí eu coloquei um texto aqui, ó. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Por que eu tenho que fazer isso? E você pode declarar para você mesmo, se você se fez essa pergunta já algum dia, e eu já me fiz inúmeras vezes, por que eu tenho que agir assim? Por que é que eu tenho que aceitar aquela afronta? E era isso que Tiago estava dizendo, ó, tenham paciência. Mesmo que os ricos fiquem mais ricos, mesmo que eles oprimam você, mesmo que alguém te falte respeito, tenha paciência, porque a vinda do Senhor está próxima. A paciência não é só para o seu dia a dia, é para te levar à eternidade. Tiago vai falar isso. A paciência, ela te conduz a um nível espiritual
de estar cada vez mais próximo de Deus, da eternidade. Então, ter paciência é um atributo da nova criatura em Cristo Jesus. Você é a nova criatura? Aleluia. Então diga assim: eu vou cultivar o hábito da paciência. Aleluia. Porque isso faz parte da nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Por fim, terceiro ponto, e eu já estou caminhando para o final. Palavras equilibradas ensinam. Seja o sim, sim de vocês, seja o sim de vocês sim, o não, não. Palavras equilibradas. Quem já viu aquela pessoa que é tagarela? Você dá bom dia, pronto, é o suficiente para ela. No WhatsApp, então, bom dia, começa a falar e você, meu Deus, estou cheio de coisa para fazer. E essa pessoa não para, né? Não para. Tem gente que tem necessidade de falar, ok, mas separa um tempo para fazer isso. Não dá para fazer isso o tempo todo. E Tiago vai dizer o seguinte: gente, não fique falando pelos cotovelos, falando mal do outro, falando mal de um, fazendo elogio, fazendo não sei o quê, e você não para de falar, aquela pessoa está falando. Gente, segura aí um pouco. Existem momentos, e Eclesiastes 3 vai dizer isso, há tempo de você se recolher e ficar na sua. E ficar num cantinho e buscar Deus lá no silêncio. Essa semana eu passei por essa experiência. Eu passei um momento de silêncio, eu falei: Senhor, há quanto tempo eu não escutava o nada. E quanto foi edificante para mim, porque eu pude orar, eu pude ficar ali quieto em oração. Até minha oração foi silenciosa, eu não abri minha boca. Eu fiquei orando com a mente, falando com Deus, mas o silêncio, algo tremendo, uma experiência gostosa. E olha que eu falo a beça, até por profissão, eu tenho que falar. Então, isso nos revela que a moderação nas palavras fazem toda a diferença na sua vida e na vida do próximo. E aí, gente, o que eu estou construindo com vocês não é só sobre você. A vida em Cristo que você vive não é só para você. A vida em Cristo que você está vivendo não abrange só a sua família, abrange todos aqueles que se aproximarem, buscando em você Jesus Cristo. A gente tem essa sensação de, às vezes, olhar só para a nossa vida. Não, eu quero isso para mim, para a minha família, para o meu esposo, para o meu filho. E o que você tem é precioso para abençoar a vida de um estranho, de alguém que está necessitado dessas verdades reveladoras em Cristo Jesus. Então, bons hábitos de ser aberto, receptivo a pessoas, mesmo que estranhas, te fazem uma pessoa diferente. Diferente como? Melhor não. Uma pessoa que revela o caráter de Jesus na sua vida. Aleluia. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove instrução. Então, quem fala de forma equilibrada chama a atenção, prende a atenção do outro. E aquela pessoa começa a dar ouvido, fala: eu quero ouvir, eu quero aprender, isso funciona na minha vida. Essa pessoa está falando, está comunicando, e o que ela comunica me interessa. Agora, quando você vê uma pessoa, às vezes, totalmente desequilibrada nas suas emoções, nos seus gestos ou na sua fala, não sei se você é como eu, o que você faz? Já vai dando um passo para trás, fala: ih, às vezes até para conversar com a pessoa, né? A pessoa está falando: ei, o quê? A pessoa está perto, fala: peraí, eu estou aqui, estou perto, pode falar aqui. Então, seja no bom hábito da forma corporal, ou seja, na comedição das palavras, isso funciona como bom hábito para a tua vida. E você sendo uma bênção, você abençoará a vida do próximo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Na via contrária, na multidão das palavras, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Olha aí, então, não é o muito falar, é o que falar, como falar, e isso faz diferença. E eu falo isso para mim, tá?
Primeiro, essa palavra, ela vem em mim, porque eu preciso aprender a desenvolver esse hábito da fala. Não sei se você é como eu, mas eu preciso estar atento a isso. E um terceiro ponto, pratique a oração. Bom, mas isso eu faço. Eu não sei como é que você ora, e aí eu não quero me intrometer na sua oração. Mas eu, dada a vida corrida que eu tive, eu começava a orar num dia e terminava no outro. Quem já viveu isso, gente? Os corajosos levantaram a mão. Tem gente aí que fez assim e recolheu a mão com medo. Eu já comecei a orar num dia e terminei no outro. O amém veio no dia seguinte, quando eu acordei. Né? Mas Deus entende. Entende. Mas será que você vai entender quando ele fala assim, você não orou? Eu não sei, você começou, parou no meio, eu não entendi. E se Deus falar assim para você, não vou te dar isso, porque você não orou? Não, mas eu orei. Não, você dormiu na oração. Quem gosta de estar num relacionamento, seja ele qual for, amizade, marido, mulher, e a pessoa começa a falar, aí o outro está assim, dormindo do seu lado. Tem gente rindo, tem casal rindo. Então, o marido e a esposa vivem isso, ninguém gosta. Você acha que Deus gosta disso? Que você se relacione com Ele assim, Senhor, aí dorme. Aí um dia passa uma hora, acorda de novo, Senhor, só sai Senhor. Porque não dá tempo da segunda palavra, você dorme de novo. Ou seja, não temos o bom hábito de separar um tempo para estar com Deus pessoalmente, no momento íntimo, pessoalmente, que eu digo no momento íntimo, você e Deus, sem o seu esposo, sem a sua esposa, depois com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. A gente desenvolve esses hábitos, não precisa responder não, mas pensa. A oração, e Tiago 5 vai dizer, a oração é para quem está sofrendo, para os doentes e para todos, um pelos outros. Então, para que serve a oração? Para fortalecer a tua fé, para te dar direção. A Bíblia revela para nós que as nossas petições têm que ser conhecidas diante de Deus. Como é que chega uma petição diante de Deus? Orando, pedindo, você se relacionando com Deus. Agora, quando a gente não desenvolve o bom hábito de buscar Deus nessa comunhão, é como se você estivesse dizendo para Deus, olha, eu estou mais preocupado com o que eu tenho que fazer, estou mais ocupado com isso do que, em verdade, com a nossa relação em oração. A oração produz cura. Aleluia. A oração promove o mover de Deus para levantar o caído e perdoar pecado. A oração move o homem a confessar pecado. Tudo isso está descrito no capítulo 5 de Tiago. O confessar pecados também é movido pela oração, porque na oração, quem está movendo você, gente, a orar? Não é o Espírito Santo de Deus, não é o Espírito que vai te conduzindo, e se você começa a falar em línguas, a Bíblia vai revelar para nós que Ele leva as nossas petições de uma forma que nem a gente sabe o que está sendo levado, mas Ele conhece as nossas petições, Ele conhece a tua necessidade. Então está aqui um bom hábito para relacionamento com Deus e com pessoas, porque a tua oração pode ajudar aquele caído. A tua oração pode fazer com que aquela pessoa desviada se lembre de quem é Deus ou de quem foi Deus na vida dela. E olhe novamente e fala, olha, eu fui movido pelo Espírito. Ontem no PG, e eu já estou terminando mesmo, os músicos já podem subir, o pessoal pode vir. Ontem no PG, no encontro de PG, a gente estava conversando e falando o seguinte: quando é que você teve sua última experiência de ouvir Deus falando com você? Quando foi? Foi ontem, hoje? Deus direcionando você por meio de uma oração. A sua oração foi atendida. Quando foi a última vez?
Deus quer se revelar para você todo o tempo. Deus quer se revelar para nós a vontade dEle. Mas esses bons hábitos precisam ser prática, gente, diária. E não um ato isolado. Uma vez eu oro, aí passa mais alguns dias, aí eu oro de novo. Aí daqui a pouco eu me lembro de pedir alguma coisa, eu vou lá e oro. Existem hábitos e são bons que eles podem ser esporádicos, mas a oração do justo, que tem poder no seu efeito, ela precisa ser um hábito diário. E nessa noite, nessa mensagem que Deus colocou no meu coração, semeou, o meu convite a todos nós, inclusive a mim, é que a gente faça essa reflexão de bons hábitos, de desenvolvermos bons hábitos, sabendo que esses bons hábitos vão ter impacto nas nossas vidas no dia a dia, aleluia, porque Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que te ama, é o Deus dono da prata, do ouro, da cura, da libertação, da restauração. Tudo isso está disponível para você, basta você dar um passo na direção dEle e declarar: Senhor, Pai. Chama Deus de Pai. Quanto tempo você não chama Deus de Pai, de chamar assim: Pai, vem cá, eu quero conversar com você, eu quero essa troca. E a partir daí, você ter uma experiência real no seu dia a dia com Deus, porque a sua oração tem poder, a sua oração será ouvida. Aleluia, glória a Deus. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé?